Abra sua Bíblia, amado e amada, em Eclesiastes, no capítulo 9, versículos 11 a 18. Eu preciso das orações da igreja. Essa semana eu vou estar pregando no Mato Grosso do Sul, em Paranaíba, lá no leste do estado do Mato Grosso do Sul. E durante a semana dando aula lá em Campo Grande, a capital, do Mato Grosso do Sul. Eu preciso muito das orações da igreja nessa empreitada. Minha família vai ficar e creio que a igreja vai estar sendo bem cuidada e a minha família também, porque Deus cuidará de nós. A proposta nossa de trazer esta mensagem em continuidade aí, e depois nós vamos estar dando um tempo, porque outras atividades às quintas-feiras, outras dinâmicas de mensagens, e a gente só vai voltar dia 15 de agosto com o Eclesiastes. E do capítulo 7 em diante, mais de 30 vezes Salomão usa a palavra sabedoria ou sábio. Durante o livro todo ele vai fazer isso, mas na segunda metade ele vai estar realmente fazendo a maior concentração de citações em argumentos. Eu já disse isso na quinta passada, eu vou repetir agora. O estilo sapiencial, ou estilo de sabedoria, é um estilo de muitos conselhos, muitos ditos, muitas ilustrações, muitos exemplos, muitos princípios morais. Então, eu sei que você deve estar pensando, mas pastor, repete muito, mas é isso mesmo, é para repetir. Alguém já disse de que é a repetição que traz o aprendizado, não é? Então, você não fala 1000 vezes para o seu filho a mesma coisa e hoje ele fez a mesma coisa que você falou para fazer. Então, a gente vive repetindo. Salomão aqui está junto com a sua audiência, que era uma congregação. Congregação que eu falo não é de igreja. Congregação é uma reunião de pessoas, sobretudo mais jovens. Salomão já está bem idoso, e ele começa a dar conselhos sobre uma vida de sabedoria. E essa porção, de início, eu pensei em expor 9, 11 até 10, 20. Mas eu quero, assim, dar um zoom maior nessa primeira porção, depois deixando a segunda porção, porque o capítulo 10, Salomão deixa um pouco de falar sobre a sabedoria, e ele fala sobre a tolice. É também uma forma de ensinar o que é certo, dando exemplos daquilo que é de errado, e falando das consequências da pessoa que é tola, não é? E essa porção 9, 11 a 18, acontece uma coisa rara nessa porção, que deu certo direitinho para estar separando. Primeiro, Salomão fala do princípio a ser ensinado. Versos 11 e 12. Versos 13 até 15, Salomão fala sobre um exemplo, uma ilustração sobre o ensino, sobre o princípio, né? E versículos 16 a 18, Salomão fala sobre a prática, dá uma aplicação, faz uma aplicação prática do princípio. Então é raro isso acontecer, mas esse texto deu para dividir princípio, ilustração e aplicação, né? Lendo o texto, você vai entender melhor do que eu estou falando aqui, eu estive falando. Vamos lá. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. É o princípio. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou.
Havia uma pequena cidade de poucos moradores, e um grande rei a atacou e cercou e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas nela havia um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. É a ilustração do princípio. Então pensei, melhor é a sabedoria do que a força. Porém, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. A aplicação prática, né? Deus, muito obrigado por essa palavra. Agora ajuda a gente a esmiuçar e a tirar para a nossa vida realidades assim incríveis. Esse é o desejo do meu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um clique aí, por favor, Luiz. A grande ideia, a síntese de toda esta passagem é esta frase: a sabedoria é um valor a ser buscado, embora a motivação precise estar em seus benefícios eternos, não nos temporais. Né? Temporais aqui não é de chuva forte, né? Temporais é algo relacionado ao tempo, aqui e agora. Eu fiquei pensando, amados, à luz desse texto e de tantos outros, e aí a gente vê, dando um clique aí, o princípio explicado. Observei ainda e vi que debaixo do sol, e aí Salomão prossegue falando sobre algumas situações em que nós geralmente esperávamos que as pessoas sábias, as pessoas que pensam antes de tomar decisões, as pessoas ponderadas, deveriam se sair bem. Mas eu não quero lhe frustrar, mas nem sempre é assim. Na vida, às vezes você faz tudo direitinho. Às vezes você tem todo o potencial do mundo para acertar. E mesmo assim você não consegue ter bons resultados. Salomão observa, vê aqui algo que está acontecendo debaixo do sol. E esse é o ambiente do livro de Eclesiastes. 28 vezes aparece essa expressão. E ele é tomado, então, Salomão é tomado daquilo que um comentarista ousado chamou de frustrante rebelião intelectual. Salomão falou o seguinte: tem alguma coisa de errado naquilo que eu estou observando, naquilo que eu estou vendo na vida debaixo do sol. Porque durante o livro todo, Salomão está deixando claro de que, embora a sabedoria não seja o segredo do verdadeiro significado da vida, a chave do sentido da vida não é a sabedoria, mas é o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Só a sabedoria, ela pura e simplesmente não vai estar lhe mantendo em boas condições de ser bem-sucedido em hipótese alguma. No capítulo 1, por exemplo, de Eclesiastes, Salomão vai dizer no versículo 12: eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. 13, dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é essa que Deus atribuiu aos homens? Olha o versículo 14 do capítulo 1 de Eclesiastes: observei tudo que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, ou conforme algumas versões, tudo é vaidade, tudo é fugaz, é perseguir o vento, é correr atrás do vento. E ele vai repetindo várias vezes isso, de que embora
busquemos a sabedoria, e capítulo 7, versículo 23, eu tenho citado bastante aqui, mas vou citar mais uma vez, ele diz: tudo isso examinei segundo a sabedoria e disse, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. Por mais que a gente pense nas coisas, não haja impulsivamente, por mais que a gente planeje cuidadosamente, por mais que a gente leve tempo para nos equiparmos, nos prepararmos antes de fazermos determinada coisa, nós precisamos entender de que tudo na vida depende do tempo e do acaso. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso. Tempo e o acaso. Tempo é a sucessão dos acontecimentos na vida. Acaso são as ocorrências, as circunstâncias que acontecem sem você querer. E tanto no tempo quanto no acaso, e agora eu vou frustrar você, você não está no controle dessas situações. Eclesiastes 3 vai dizer de que há um tempo proposto para todas as coisas. E o capítulo 3, esse que eu estou citando, é a base doutrinária do livro. E aí, no versículo 11 do capítulo 3, Salomão vai dizer: tudo que ele fez, ele quem? Deus. É apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem, mesmo assim ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Existem coisas, amados, que Deus guarda para si e não revela a você. Na quinta passada, você que esteve aqui, você ouviu essa minha fala. Deus está fazendo algo. Capítulo 8, versos 16 e 17. Quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz na terra pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem de dia nem de noite, contemplei tudo que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. Embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. Daí então, essa porção vai estar desenvolvendo o seguinte princípio, preste atenção: o homem sábio não deve empolgar-se tanto com as alegrias da vida. Por quê? Porque as frustrações sempre vêm. Sempre vêm. Daí então, versículo 11, nos fala aqui de 5 situações que a gente poderia esperar sucesso absoluto, mas só que não. Quer ver? Vamos lá. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros. Isto é, mesmo um campeão de corridas pode perder uma competição. Mesmo alguém que esteja acostumado a fazer as coisas rapidamente, a ser um atleta, favoritismo não ganha jogo. Já ouviu essa retórica? O Chile ontem foi exemplo disso, bicampeão da Copa América. Mas o time do Peru entrou com o Chile por aqui, porque tinha perdido o último jogo por 3-0. O time do Peru entrou como se fosse o jogo da vida. Perguntaram para um dos artilheiros do time do Chile, acho que foi o Vidal: é uma revanche? O time do Peru está tendo esse jogo como uma revanche. O artilheiro chileno disse o seguinte: não, é apenas um jogo. Apenas um jogo, 3-0. Nem sempre, amados, os ligeiros, os melhores ganham. Segundo, a batalha não é
dos fortes. A força militar de um país não é garantia de vitória na batalha. E eu poderia citar vários acontecimentos na história de exércitos inferiores, quanto a número de soldados, quanto a potencial e tecnologia, que acabaram virando o jogo no campo de batalha. Sobretudo aqueles que conhecem o terreno onde a batalha está sendo travada. Nem sempre o melhor exército ganha. Terceiro, o pão não é dos sábios. Mesmo sendo sábio, pode-se ter de lidar com a fome, com a privação. Ah, pastor, mas eu trabalho corretamente, resignadamente. Por que eu estou passando necessidade? Por que, Deus? Porque o sábio nem sempre, amados. Aí depois na ilustração, só para adiantar, Salomão vai contar a história de um sábio pobre. Mesmo uma pessoa sábia, correta, perspicaz, habilidosa, pode um dia ter falta de pão. O pão não é dos sábios. Quarto, a riqueza não é dos prudentes. Tomar decisões acertadas nem sempre leva à prosperidade financeira. A gente fala, não, mas eu vou investir na bolsa, não, vou investir no tesouro, não, vou investir na poupança. Qual é a taxa Selic? O que eu invisto? Título de capitalização. Não, é melhor ser prudente. Não, é melhor esperar. Mas mesmo assim não é garantia de que um dia você vai ficar rico. A gente fala, não, olha, eu estou administrando bem as minhas finanças, porque eu quero ficar rico. É ruim, hein? Pode ser que você fique ou não, mas tem variáveis, é o tempo e o acaso, que Salomão fala. As variáveis do mercado. Quantas pessoas fizeram apostas corretas, amados, mas de repente cai a bolsa lá em Hong Kong, Dow Jones lá nos Estados Unidos, acontece um cataclisma, um tsunami, uma tragédia, muda governo, um golpe militar e tudo muda. Quinto e último, o favor não é dos inteligentes. Em outras palavras, ser inteligente não isenta ninguém de apertos na vida. Ah, pastor, mas fulano de tal é tão inteligente, por que ele está passando por necessidade? Por causa do tempo e do acaso. O tempo, amados, só repetindo, são as épocas da nossa vida que estão nas mãos de Deus, e Ele não abre mão. Está nas mãos dEle. Tá? Eclesiastes 9:1 para você. Dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e o que eles fazem estão nas mãos de Deus. Duas questões. Primeiro, exercício para sua fé. E segundo, é um golpe mortal na sua autoconfiança. É para você não confiar em si mesmo. E o acaso? O acaso são aqueles fatores inesperados que podem transtornar mesmo esquemas seguros e bem planejados. Aí no versículo 12, Salomão fala de que as épocas da vida são imprevisíveis, inescapáveis, repentinas. Pois o homem não conhece a sua hora. Que hora? A hora da angústia, a hora da dor, a hora da prova. Como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, duas figuras que você conhece bem, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. A nova tradução na linguagem de hoje,
esclareceu: pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Aí eu sei que você deve estar meio depressivo, dizendo: mas e agora? Mas vai piorar. Salomão está dizendo aqui, amados, e a Bíblia de Genebra comenta, de que as pessoas do mundo, eu e você, somos vítimas de uma sorte inescrutável ou cruel. Mas, todavia, contudo, entretanto, o crente compreende que Deus está ordenando os eventos de maneira que Ele deseja. Efésios capítulo 1. E Ele faz tudo quanto lhe apraz. Coisa séria. Douglas Wilson vai dizer: queremos ter alguma medida de controle, queremos estabelecer probabilidades. Mas Salomão diz o seguinte: os resultados do nosso labor, do nosso trabalho, da nossa fadiga, não são previsíveis por nenhum daqueles que estão conosco debaixo do sol. Só Deus. Só Deus. Na quinta passada eu terminei o culto citando a música do Vitorino Silva: a minha vida eu consagro a Deus. Deus tem um plano em cada criatura. A soberania de Deus. E aí Salomão ilustra, João Marcos, a ilustração do ensino. Versículos 13 a 15. Também vi esse exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou. Preste atenção, pela fluidez do texto, trata-se de uma história real. E repare nos extremos, tá? Vamos lá. Havia uma pequena cidade. Essa pequena cidade tinha poucos moradores. E um grande rei, pequena cidade, grande rei, a atacou e cercou e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Poucos moradores, grandes rampas de ataque. Mas nela havia um sábio pobre. Olha só, não dá para entender, né? Sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Ele deu bons conselhos. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Salomão vai dizer aos provérbios. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Eu quero contar para você de que muitos conselhos que você dá na sua família está vivendo aquele brigueiro só. Aí você dá um conselho aqui, um conselho ali, todo mundo fica bem. Vão acabar ficando bravos com você, que não tinha nada a ver com a história. E aí no final, aquilo que você fez vai ser esquecido. E é mesmo. Ou senão você vai ajudar uma pessoa que está passando necessidade, coisa e tal, e ela vai postar no Facebook dizendo: olha o que eu consegui, Deus é maior, consegui com o meu esforço. Aí você olha e fala: mas eu ajudei fulano de tal. Você não vai ter crédito. Eu quero lhe dizer que você não precisa de crédito dos homens. Deus se lembra do que você faz. Isso basta. Eu me vi lendo 1 Pedro 2:12, um texto que me deixa em crise. Um apenas, né? Tem tantos outros. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. É um texto, 1 Pedro 2:12. Viva honestamente, para que naquilo que falam mal de vocês, porque vão falar, estes venham a glorificar a Deus no dia da visitação. Não é da visitação da trans. Visitação aqui é da vinda de Jesus. Em outras palavras, existem recompensas que você não vai receber aqui na terra. Eu ouso a dizer de que 99,999999%.
Há um ditado popular que na verdade é bíblico, pouca gente sabe disso, não é? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. É bíblico isso. Nem sempre, amados. A ilustração aqui é clara. Um sábio pobre livra a cidade, que era uma pequena cidade de poucos moradores, invadida por um grande rei. Levantou grandes rampas, amados, de ataque contra ela. Imagina aqueles tanques americanos que o Donald Trump fez questão hoje de colocar em desfile nos Estados Unidos pelo dia de 2 de julho, da independência. Imagine uma cidade pequena sendo atacada e um homem sábio deu alguns conselhos, a gente não sabe o que ele disse. Aí depois a cidade foi liberta, ninguém lembrou dele. Não foi feita uma placa com o nome dele, uma praça com o nome dele. Ninguém deu nome no filho, o nome dele. Ele foi esquecido. Daí, João Marcos, a aplicação prática disso. Então pensei, Salomão diz, melhor é a sabedoria do que a força. Porém a sabedoria do pobre é desprezada. Suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porque foi a sabedoria do velho pobre que venceu o grande rei. Mas por um só pecador destrói muita coisa boa. Isto é, mesmo que você seja sábio e dê boas orientações, mesmo fazendo isso, uma ou outra pessoa poderá colocar em prejuízo, em perda, todo o seu esforço. A sabedoria vale mais do que a força? Sim. Provérbios 24, 5. O homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a força. Mas é verdade também que a sabedoria nem sempre é prestigiada. E de que às vezes, amados e amadas, a sabedoria, ela é inundada pelo pecado. Eclesiastes 2, 26 vai dizer: porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Muitas vezes você começa bem e termina mal, por conta de um pecado, por conta de um vacilo. Há uma tradução americana desse verso 18 que diz assim, olha, 17, 18, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre festeiros. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só errante destrói uma boa estratégia. Nós precisamos, amados, olha para mim, associar sabedoria com santidade. Porque você pode fazer uma coisa com sabedoria e vai indo, mas um pecado, o que significa a palavra, uma das palavras no original para pecado? Você já deve ter ouvido isso, errar o alvo. Isto é, você está caminhando, mas de repente houve um erro. Por quê? Porque o pecado entrou e estragou tudo. Um só pecador destrói muita coisa boa. E olhe para mim, às vezes não é nem um pecado que você comete, é um pecado que alguém que convive com você comete e que lhe atinge completamente. Os casados entendem o que eu estou dizendo, amém? Um erro, um pecado que você comete, você semeia destruição em um contexto muito maior. Por isso que tem que associar, olha para mim, sabedoria com santidade.
Por isso que Tiago vai dizer, Tiago 3,17, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quando você associa sabedoria com santidade, aquilo que você fala vai ser ouvido com calma, e você não vai precisar gritar. Versículo 17, as palavras dos sábios ouvidas com calma valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Por mais, amados, que ser sábio não lhe garanta bons resultados temporais, há benefícios eternos quando você associa sabedoria e temor ao Senhor. Por isso que Mateus 12:42, Jesus vai dizer: aqui está alguém que é maior do que Salomão. E por isso que 1 Coríntios 1:30 vai dizer que Jesus é a sabedoria de Deus. É simples, amados, mas não é simplista. Quer ser sábio? Aproxime-se de Jesus. Imite-o. A sabedoria de Jesus permanece. A sabedoria dos homens é passageira. Para você ir embora debaixo dessa chuvinha, mas com a moringa quente, porque isso precisa esquentar a cabeça da gente. Hoje, amados, em Aracaju, capital de Sergipe, um empresário gaúcho deu um tiro na boca numa reunião com a presença do ministro de Minas e Energias, Minas e Energia, Bento Albuquerque. Olha para mim, tem muita gente desesperada nesse Brasil. Talvez aqui, nessa audiência, tenha gente desesperada. Moringa quente. A chuva vai ser boa, que vai refrescar. 2 cliques, João Marcos. A fidelidade garante o favor do Senhor, a sua fidelidade. Agora, nem sempre redunda em prosperidade diante dos homens. Ah, pastor, mas Deus prometeu. Eu vou colocar Deus contra a parede, eu sou dizimista, eu sou fiel. Deus vai ter que me dar, ai dele se não me dá. Não. Não. Jesus manda dizer para você: no mundo tereis, mas tende, eu. Salmo 34, 19 e 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Mas não vai usar esse texto para dizer, não vou quebrar braço, nem perna, não. Aqui de guardar os ossos, nem sequer um deles se quebra, é porque Deus está cuidando. E se quebrar é porque Ele tem um plano maior na quebra do que em você estando inteiro. O próprio Jesus diz, é preferível entrar no céu com um braço só, do que com os dois ir para o inferno. Sabia disso? Até as coisas de ruim que nos acontecem, está ruim, mas está bom. Obrigado, Deus, pela crise. Obrigado, Deus, porque eu não tenho dinheiro nenhum no bolso agora.
Porque senão eu ia gastar de qualquer jeito, e eu não posso gastar. Então, Deus, obrigado pela crise. Deus tem um plano. Fidelidade não significa necessariamente prosperidade, amado. Por isso você não entrega o dízimo, você sabe disso, você é batista. Nós não entregamos o dízimo para sermos abençoados. Nós entregamos o dízimo porque já somos abençoados. Não existe isso de eu vou dar e... Não. Para. Segundo, nós não sabemos a hora em que a calamidade vai chegar em nossa casa. Verdade ou não é? Versículo 12, o homem não conhece a sua hora. O poeta Cícero, ano 1, 2 antes de Cristo, num discurso defendendo o Senado romano, ele disse, em latim, Ho tempora, homores, que tempos os nossos e que costumes, que tempo difícil. A coisa está feia. Ele já dizendo, Cícero, antes de Cristo. Paulo vai dizer aos Efésios, está preparado? Para ouvir isso daqui tem que ser crente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Aí você está perguntando, pastor, qual é o dia mau? Fala, não sei, depende. É o dia da angústia. É o dia da prova. Essa semana eu ouvi alguém falando comigo. Foi o dia mais difícil da minha vida. Isso acontece sempre. É a época mais difícil da minha vida. É o momento mais difícil que eu estou vivendo. Pode ser o dia mau, mas pode ser... Não, pode ser só uma preparação para o dia mau mesmo. Por isso que Jesus ensinou a gente a orar. Basta cada dia o seu mal. Só que basta cada dia o seu mal, é mal com L. Dia mal é mal com U. Eu não vou chatear vocês dando a diferença, mas tanto mal com L, que é o mal enquanto entidade, não demoníaca necessariamente, mas enquanto mal substantivo, né? Quanto mal com U, que é o mal adjetivo, um dia mau, um dia que traz coisas ruins, que provoca coisas ruins. Deus vai lhe ajudar a permanecer firme. Você pode dizer amém? Terceira aplicação. A sabedoria é o que de fato marca a nossa vida de modo eterno. C.S. Lewis vai dizer, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Por isso que a gente tem que aproveitar, amados, enquanto a gente está vivo. E Eclesiastes 9:10 vai dizer, tudo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, ninguém gosta disso, mas não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Mas Paulo vai dizer aos Colossenses 3:23 e 24, e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque a Cristo servis, mas vai receber lá no final, na eternidade. É isso. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Jesus disse, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros nos céus. Faça alguma coisa que vai durar a eternidade. Uma visita, amados, marca a eternidade. Um sorriso marca a eternidade. Uma fome suprida com uma cesta básica, aquela fome a pessoa não vai sentir nunca mais. Você resolveu o problema da pessoa ali, naquele momento. Pode ter uma outra fome, aquela não. O que você fez foi eterno. Nós precisamos entender, amados, o que é eterno e o que é temporal. Às vezes alguns pais compram presentes caríssimos para os seus filhos, e depois de algum tempo os brinquedos estão, pastor Léo, nos cantos.
Se você tivesse dado a sua presença, se você tivesse comprado um brinquedinho de R$1,99, mas tivesse sentado com seu filho, com a sua filha para brincar com ele, você estaria investindo em algo que é eterno. É barato viver. É um barato no sentido da moçada dizendo, é um barato, é legal, e é um barato de custo também. É a gente que está costume de dar valor a tudo, valor monetário. Só que o valor monetário é temporal. O valor de sentimento, ele é eterno. O cuidado é eterno. Tudo que é eterno dura. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. E a gente poderia estar falando muita coisa nessa linha aí. A gente precisa parar, amados, para rever. Preste atenção aqui, muita coisa na vida da gente. Muita coisa mesmo. Essa semana eu comecei num grupo lá da nossa turma. Eu cavuquei tanto que consegui um espaço para pelo menos um dia a gente tratar um tema que diz respeito à vida da gente. Esses grupos de zap é só a misericórdia de Jesus. E aí me deram uma oportunidade, eu falei, então tá bom. Terça agora, esgotamento pastoral. Amados, trouxe o tema, trouxe o artigo. Durante o dia, compartilhamentos, choro, lágrimas, oração, pastores doentes. Mas que ficam ali no grupo de zap, contando piada, brincando, falando de política, falando de Flamengo, de Vasco. Para quê? Para esconder aquilo que está no coração. E me perdoe, mas eu vou ser franco. Isso é muito por parte dos homens. O homem gosta de fugir, contando uma historinha, uma brincadeira, mostrando que é forte. Pura imagem, ilusão, vaidade. Quer mudar? Encara, eu tenho problema. Eu tenho problema. A gente tem que ter vergonha na cara para reconhecer que o maior vilão sou eu, como diz a música. João Marcos, já passou, meu filho? Não espere ser lembrado nessa vida pelos seus grandes feitos ou frases. Nós estamos vivendo um tempo, amados, de frasistas, não é? Enfim, você pega um pregador desse famoso, coloca uma frase do tipo, Jesus morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Eu digo isso a vida inteira, nunca ficou famoso. Mas fulano falou a mesma coisa, já compartilha, já vira, olha que gênio. Frasistas. O meio evangélico tem muitos frasistas. O meio reformado nós temos nossos ídolos também. Mas ninguém não espera ser lembrado pelas suas frases, feitos. Deixe um legado de caráter. Deixa que outros louvem a você. Preste atenção aqui, meu querido, minha querida, por favor. O que você quer deixar de legado? Legado não é herança. Herança não é legado. Ah, não, pastor, eu trabalho, eu falto culto pra caramba, mas eu estou trabalhando, não posso vir quinta, domingo, vez por outra. Eu quero deixar uma herança para o meu filho. Quero deixar uma casa para ele. Quero deixar um terreno, pelo menos um terreno. Quero pagar faculdade para ele. Eu quero, enfim. Tá. Mas qual vai ser o legado que você vai deixar para ele? Legado? Legado, delegado, legado. Tá ligado? O que é legado? Legado. Legado é aquilo que permanece. É o caráter. Pastor Léo, Macário, Luiz Jerônimo, os valores. Esse sábio aqui da historinha de Salomão, ele era pobre, mas era sábio. Quando ele, depois de algum tempo, esqueceram dele. Mas como eu creio que essa é uma história real,
Salomão fez questão de lembrar e deixou aqui. E hoje, amados, todo mundo que lê Eclesiastes 9 vai ter que ler a história desse homem que na sua geração foi esquecido. Que isso? Um dia eu estava num retiro de pastores lá em Rio Bonito. Acho que o pastor Léo não era consagrado ainda não. Foi um dos primeiros que eu fui. O pastor Geraldo Jeremias, da terceira de Macaé, contou uma história, aquele jeito dele. Na Segunda Guerra, um general alemão quis tripudiar em cima de uma judia e pediu para ela enxugar a sala, o escritório dele com a língua. E ela começou a fazer. Nisso chegou outros judeus também presos. Não podia ajudar. Era para ela fazer. Mas nisso, alguém aproveitou uma brecha e cochichou no ouvido dela, dizendo o seguinte: persevere, persevere, que daqui a alguns anos o que você está fazendo será lembrado. E nem o nome desse cidadão vai ficar na história. Mas aquilo que você está fazendo, sim, será lembrado. Essa história o Geraldo Jeremias contou pregando naquele texto da mulher do nardo que oferece para Jesus o nardo puro. E Jesus termina o texto dizendo o seguinte: e o que essa mulher fez será contado para memória sua. Deixe um legado. Provérbios 27, 1 e 2. Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Que um outro te louve, não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Você não vai ser lembrado pelas grandes coisas, seus grandes frases, né? Eu já disse para vocês, final de semana eu vou estar pregando na igreja que meu pai organizou há 35 anos atrás. Eu fui batizado na igreja. Eu sei que muita coisa que meu pai falou, fez, e olha que meu pai é vivo ainda, né? Não foi lembrado e não será. Mas eu pretendo encontrar algumas vidas, alguns irmãos, idosos, obviamente, né? Porque eu saí de lá, eu tinha 10 anos de idade. Porque o que a gente marca na vida das pessoas, isso é que fica. E vez por outra me encontram no Facebook, por conta do meu sobrenome, Marins, e perguntam: você é filho do pastor Marins? Ele fez meu casamento. E manda foto toda embolorada, uma coisa assim, porque fez o casamento. Meu pai tem 45 anos de ministério, gente. Legado. Puro legado. E por fim, em seu dia a dia, jamais seja protagonista de uma rotina de gritos. A sabedoria revela-se na quietude de uma alma tranquila. Versículo 17: as palavras dos sábios ouvidas com calma valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Eu já falei dos meus irmãos, minhas irmãs, vamos parar com aquela gritaria na sua casa, tá? Está envergonhando o evangelho. Depois você faz culto no lar e os vizinhos ficam assim: o cara é crente ou não é? Fulano! Por favor, hein? Me ajuda aí. Juninho, me ajuda aí. Parar com essa gritaria dentro de casa. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, gente. Combater com o quê?
A alma tranquila. Alma tranquila. Nós precisamos, amados, de alma tranquila. Provérbio 18:15. O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Quer ver um outro provérbio? Presta atenção. Provérbio 24:13-14. Come bem, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. E vamos terminar com o que Jesus disse, né? Sempre é bom. Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero terminar. Dê mais um clique, João Marcos, só para a grande ideia aí. A sabedoria é um valor a ser buscado, embora a motivação precise estar em seus benefícios eternos, não nos temporais. Olha para mim, para a gente fechar a mensagem. Muitas vezes nós queremos conhecer, amados, a sabedoria de Deus, as riquezas de Deus, já que a vida é tremendamente injusta, já que na vida nem sempre coisas boas acontecem a pessoas boas, coisas ruins também acontecem às pessoas boas, e a gente quer olhar para Deus, para os decretos de Deus, um termo bem calvinista, né? Os decretos de Deus, a gente quer entender Deus. Eu sei que o que o Senhor faz é bom, mas não está dando para entender. Eu estou olhando para o Senhor como alguém que está olhando para o sol, quando na verdade deveria olhar através do sol. Tem diferença entre olhar para o sol e olhar através do sol. Então vamos aprender com C.S. Lewis. Ele disse o seguinte: eu estava hoje num depósito de ferramentas bem escuro. O sol brilhava lá fora, e pela rachadura no alto da porta entrou um raio de sol. De onde eu estava, aquele facho de luz com pontos de poeira pairando nele era a coisa mais impressionante ali. Estão comigo? Um depósito de ferramentas escuro, de repente entra um facho no alto da porta, pelo facho um raio de sol. Que coisa impressionante. Tudo mais ali onde eu estava era preto como carvão, mas eu estava vendo o raio, não vendo as coisas por meio dele. Então, preste atenção, hein? Então eu me mexi de um jeito que o raio incidiu em meus olhos. Imediatamente todo o quadro anterior desvaneceu-se. Eu não via mais o depósito, nem acima de tudo raio nenhum. Ao contrário, eu via por meio de uma fenda no alto da porta folhas verdes moverem-se nos galhos de uma árvore lá fora, e além disso, 90 e poucas milhas adiante, o sol. Olhar para o raio e olhar com o raio são experiências muito distintas. John Piper que pega carona nesse pensamento. Ao invés de você tentar olhar para Deus e se questionar muitas vezes, e vez por outra escrever um livro como Philip Yancey escreveu, Decepcionado com Deus. E até Philip Yancey conta essa mesma citação do C.S. Lewis neste livro, um livro fantástico sobre Jó, o livro de Jó, o drama de Jó. Pessoas que se decepcionam com Deus mesmo. Por quê? Porque estão olhando para o sol, para o raio, quando na verdade deveriam olhar
através do raio. Ao invés de olhar para Deus e dizer, Deus, a vida é injusta, olha através de Deus. E veja que, Filipenses 1, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ou se você quiser fazer o contrário, você olha também. Aí você vai ter outro texto de Paulo aos Romanos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí você quer olhar de novo, você olha Paulo, 1 Coríntios também. Aquilo que os olhos não viram, o olho não viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Que tal? Que tal passar a olhar as coisas através de Deus e da sua palavra? Aí você está dizendo, mas pastor, esse facho de luz no meu depósito escuro, o senhor não sabe de nada. É pequenininho. Aí eu me lembro daquele hino que eu cantava desde pequenininho. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre de par em par o teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa entrar. Tudo vai começar a fazer sentido. Aquela perda vai fazer sentido. É essa que você está pensando. Vai fazer sentido. Aquela dor vai fazer sentido. Porque Deus não desperdiça uma dor. Aquela crise foi para o seu bem. Por quê? Só para terminar. Jeremias 18. Porque eu bem sei os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, um futuro e uma esperança. Abaixe sua cabeça. Deus sabe. Ora, Senhor, acontece que os benefícios da sabedoria estão nas realidades eternas, não nas temporais. Ah, Deus. Vamos orar. Oh Deus, o que leva, Deus, uma mãe a matar um filho? O que leva um esposo a matar a sua esposa? O que leva um político a desviar dinheiro que seria para o hospital, para o próprio bolso? Por que há tanta injustiça no mundo? E quando a gente olha para o Senhor, fazendo perguntas como essa, por que Deus? Por que o justo sofre? Por quê? Aí nós somos ensinados aqui a olharmos através do Senhor.
e a entender que na nossa história o Senhor sempre esteve presente. Mesmo naqueles momentos em que a gente só tinha reclamações a fazer. Ah, Deus, quantas vezes nós voltamos as costas para o Senhor? Quantas vezes nós nos desviamos? Batíamos no peito, dizíamos que poderíamos fazer as coisas do nosso jeito. Deus, obrigado, porque como o pai do filho pródigo, o Senhor nos deixa sair de casa. O pai do filho pródigo, Lucas 15, em nenhum momento impediu o filho de sair de casa. O coração estava dilacerado, mas o filho queria sair, ele deixou. E ficou aguardando a volta. Assim é o Senhor. O Senhor nos deixa sair. E por graça, o Senhor nos permite voltar. Aqui mesmo nessa congregação tem pessoas que se afastaram. Amaram mais o dinheiro, amaram mais os amigos, amaram mais a popularidade, amaram mais os parentes, amaram mais a si mesmas, amaram mais as trevas. Mas voltaram. E agora o Senhor não vai deixá-los desassistidos, desamparados. Jamais. Porque o Deus que conhecemos, Ele é amor. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque ela direciona o nosso coração para aquilo que definitivamente é eterno e importa. No nome de Jesus. Amém. Amém.